Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Clínica Médica Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma de Gandu. Aqui quem fala é a professora Eliane. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós falaremos sobre hipertensão arterial sistêmica ou a pressão alta. Gente, qual que é o conceito, né? De acordo com o Ministério da Saúde, pressão alta, né, pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias, tá? E a forma de medição é em milímetros de mercúrio. Então, quando você medir a pressão de alguém, você aferir a pressão de alguém, você vai determinar duas pressões. A máxima, que é quando o coração se contrai, que é a sístole, e a mínima, que é quando o coração ele relaxa, que é a diástole. Então, você ausculta, você afere sístole e diástole, máxima e mínima. Olha lá. O coração, ele trabalha em dois movimentos, a sístole e a diástole. A sístole, que é a contração, é o que vai ejetar o sangue para os vasos, para o corpo. E a diástole, que é o relaxamento, é quando o coração se abre para receber o sangue que vem do corpo ou que volta do pulmão, tá? Esses movimentos de contração e dilatação é que fazem o sangue circular no nosso organismo, através dos nossos vasos e artérias. Basicamente, hipertensão arterial sistêmica, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão, o RAS é uma condição multifatorial, né? Ou seja, várias coisas podem tornar uma pessoa hipertensa. Ela é caracterizada por níveis elevados e mantidos de pressão arterial. Um pico hipertensivo não torna a pessoa hipertensa, né? Agora, se mantiver um nível pressórico elevado, sim. É associado frequentemente a alterações, né, estruturais e funcionais de órgãos-alvos, como coração, encéfalos, rins e os vasos sanguíneos, e também associado a alterações metabólicas, né, que aumenta o uso do débito cardíaco do coração e aumenta também o aumento da probabilidade de eventos cardiovasculares, como o AVC, por exemplo. E esses eventos eles podem ou não ser fatais. Como é feito o diagnóstico da hipertensão, gente? Vai ser, como precisa ser sustentado, é necessário que se faça análise durante alguns dias. Então, a pressão arterial normal, ela vai estar menor ou igual a 120 ou menor ou igual a 80. Todo mundo tem que ter esse padrão? Não. Essa é a média geral do nosso país. É claro que cada pessoa, isso vai influenciar a anatomia, a morfologia de cada um, tá? O normal tolerado é até 130 e até 85. O limite, gente, o limite para hipertensão é o de 139 até 89. A partir disso, pode-se considerar hipertenso. Então, o estágio 1 é o de 140 ou 159 a sistólica, a 90 ou 99 a diastólica. Lembrando que quando a pessoa está na limítrofe, a mudança nos hábitos de vida e de alimentação pode resolver para que não evolua para o próximo estágio, tá? No estágio 2, que nós temos aí uma sistólica entre 160 e 179 e a diastólica entre 100 e 109, e o estágio 3, que vai ter a sistólica maior ou igual a 180 e a diastólica maior ou igual a 110. Gente, isso é uma emergência, tá? Um paciente que chegar na sua unidade com uma PA de 180 por 110, ele está em estado de emergência. E tem também a hipertensão sistólica isolada, que é um 140 por 90, por exemplo. Né? A pessoa apenas a sístole está aumentada, então deve-se avaliar o porquê. A fisiopatologia da hipertensão basicamente é o volume sanguíneo que é ejetado em cada sístole, né, o débito sistólico, ele aumenta, né, pela elasticidade dos grandes vasos. E a pressão diastólica depende da resistência periférica. Então, se há um aumento na resistência periférica, automaticamente vai ter um aumento de pressão dentro da luz do vaso. Isso vai aumentar a frequência cardíaca, que vai alterar a doação da diástole e outros problemas que podem ser desenvolvidos devido à hipertensão arterial sistêmica.
um dos fatores, né, que vai causar hipertensão é o sistema renina-angiotensina. Gente, a renina é uma enzima que é produzida pelos rins. Às vezes você escuta assim, a pessoa toma um certo medicamento, faz xixi 3 vezes que depois eu vou aferir. Se fazer xixi abaixa a pressão? Sim, porque o funcionamento renal interfere diretamente na pressão arterial. Então, a renina é uma enzima produzida, né, pelos rins e ela eleva a pressão de várias formas, tá? Porque o objetivo dela basicamente era equilibrar ou evitar uma queda de pressão, mas o descontrole, o aumento pode causar aí a hipertensão. Então, assim, a partir da renina, né, essa enzima renina, ela libera uma outra proteína chamada angiotensina. A angiotensina, ela tem A1 e A2, tá? E elas vão atuar enzimaticamente sobre a proteína plasmática, né, das células, que é o substrato da renina, ou o angiotensinogênio, que é o que vai ser produzido pela renina. E quando o angiotensinogênio ele é produzido, libera um peptídeo de 10 aminoácidos. E esse peptídeo é chamado angiotensina 1, ou seja, da renina, a produção da renina, a renina na membrana plasmática da proteína vai liberar 10 aminoácidos, né? Um peptídeo de 10 aminoácidos. E esse peptídeo é a angiotensina 1. A angiotensina 1, que é esse peptídeo, ele é formado através dessa atuação enzimática da renina sobre a proteína plasmática, não é? O angiotensinogênio, que é a globulina. Ele tem propriedades vasoconstritoras leves. Então, a angiotensina 1 por si só não vai causar uma hipertensão. Ela sozinha não é suficiente para isso. No entanto, se ela perder 2 desses aminoácidos, porque em contato com a própria renina, a angiotensina 1, que tem 10 aminoácidos, vai perder 2, vai ficar com 8. Ela estando com esses 2 aminoácidos vai se transformar em angiotensina 2. Já a angiotensina 2 é um vasoconstrictor extremamente poderoso. E ele tem 2 ações principais. A vasoconstrição nas arteríolas e a segunda é atuar sobre os rins, que vai diminuir a excreção de sal e de água. Quando ele diminui a excreção de sal, aumenta a quantidade de sódio no organismo. Então, a vasoconstricção mais o aumento do nível de sódio e a retenção de água vai causar o aumento da pressão arterial e edema. E quais são os sinais da hipertensão arterial sistêmica, gente? Cefaleia occipital, lipotomia, escotomos cintilantes na visão, náuseas, diminuição do libido, cansaço a pequenos, médios e grandes esforços, palpitações, palidez de mucosa, taquipneia, taquicardia e pressão diastólica acima de 90. Gente, quais são os valores básicos? Só para relembrar, até 120 por 80, menor ou igual a 120 por 80, está ótimo. De 139 por 89 já é pré-hipertenso. De 159 a 99 já é estágio 1. Acima de 160 por 100 já é estágio 2. E maior que 180 por 110 já é uma emergência, já é uma crise hipertensiva. Lembre-se, isso pode salvar uma vida. E os fatores de risco para hipertensão arterial, gente? Obesidade, abuso de sal, hereditariedade, que é algo que quase não pode ser mudado, tabagismo, o sedentarismo, o estresse, que é o mal do século, e, claro, algo inevitável, que é a idade. Para prevenção, gente, o peso adequado, prática de atividades físicas, alimentação saudável, redução no nível de sal, redução ou abandono do consumo de álcool, nada de fumo, evitar o estresse, o que é muito difícil, né? E claro, se não conseguiu prevenir, trate usando a medicação de forma correta. O tratamento não medicamentoso, gente, vai ser a base de alimentação, né? Evitando sal, alimentos frescos e saudáveis, né? Além do descanso. Já o tratamento medicamentoso, ele vai ter o objetivo não só de controlar a hipertensão, mas de diminuir a morbidade, a mortalidade por problemas cardiovasculares. Então, os antihipertensivos, eles não visam só reduzir a pressão, mas também eles visam evitar danos fatais ou não fatais, por exemplo, AVC, né, ou rompimento de um aneurisma.
E quais são as medicações, as classes das medicações, assim como vocês viram brilhantemente na aula de farmacologia? Nós temos os beta-bloqueadores do canal de cálcio, os bloqueadores, perdão, dos canais de cálcio, que eles vão impedir a entrada de cálcio, né, a partir dos canais. As principais reações pode ser cefaleia, tontura, rubor facial e edema de extremidades. E os fármacos geralmente são o verapamil, o alodipino e a isradipina, quase não sai. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, né, os inibidores da ECA ou IECA, que impede a angiotensina 1 de se transformar em angiotensina 2, ou seja, a angiotensina 1, lembrando, não é um vasoconstrictor forte. No entanto, a angiotensina 2, sim. O inibidor vai impedir que a 1 se transforme em 2. Claro que eles podem causar tosse seca, né, alteração no paladar, sensibilidade cutânea também. E nós temos como exemplo o benazepril, o captopril e o enalapril. Esses 3 são inibidores da ECA. Os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, né, que é o BRA2, que eles antagonizam a ação da angiotensina 2, ou seja, não teve como impedir a 1 virar 2, mas aí ele vai diminuir o efeito da 2, que é um bloqueio específico. E o principal efeito adverso é a tontura, náusea. E os fármacos que são usados são a losartana, a valsartana e a candesartana, certinho? Pessoal, é importante saber isso. Você vai prescrever medicação? Não, você não vai. Mas você vai conhecer o paciente e vai saber como a medicação vai agir nele. As complicações da hipertensão arterial. A nível cerebral, gente, o AVC hemorrágico, hipertensivas e arterioscleróticas. Pode ser o AVC hemorrágico ou isquêmico. A nível cardíaco, a hipertrofia ou insuficiência cardíaca, além de doenças coronarianas. Renais, a nefrosclerose ou a traumatose renal. E nos vasos, a dissecação da aórtica ou um aneurisma arterial, que é muito arriscado. Complicações, a hipertrofia ventricular à esquerda, que vai interferir no débito cardíaco e no funcionamento da bomba cardíaca. Ou outras complicações, a hipertrofia vascular, aneurismas e algo perigosíssimo, o rompimento do aneurisma, né? O aneurisma roto. Outra complicação é a nefroesclerose, que é a esclerose renal. Então, o rim da hipertensão, ele perde a sua funcionabilidade e pode evoluir para outros problemas. Uma outra complicação muito complicada é encefálica, o AVC, nesse caso aqui o AVC isquêmico. Gente, existem 2 tipos de hipertensão, a primária e a secundária. A primária, ela é algo que pode-se dizer que foi causada. Por quê? Ela vai ser consequência da ingestão excessiva de sódio, né, de sal, do estresse, da obesidade, da genética, no caso da retenção de sódio, né, na diminuição da filtração renal, e de fatores derivados do endotélio, né, endotelina. Então, a hipertensão arterial primária, ela basicamente pode ser evitada com mudança de hábitos de vida. A próxima, que é a secundária, já é diferente, porque a patogenia dela é diferente. Por quê? Ela pode ser endócrina, pode ser suprarrenal, né, como a doença de Cushing, por exemplo. Ela pode ser consequência de uma acromegalia, que são consequências da tireoide, do hipo ou da hipertiroidismo, ou da hiperparatiroidismo, que é a hipercalcemia. Ela pode ser exógena também, ou seja, trazida de fora, causada por anticoncepcionais, por corticoides também, e por outros tipos de medicações utilizadas. E também ela pode ser renal, ela pode ser suprarrenal e também pode ser renal, no parênquima renal. Então, consequência de uma nefrite crônica, de um rim policístico, de uma nefropatia diabética, de uma hidronefrose, de uma colagenose. Então, essas doenças vão trazer outra doença que é a hipertensão. Né, a coarticação da aorta, a neurogênica ou psicogênica, né, a hipertensão intracraniana, a policitemia e também a eclâmpsia. Gente, só voltando, dúvida para nós debatermos da aula. Pressão alta causa diabetes ou diabetes causa pressão alta? Dê a sua opinião e justifique suas respostas, vamos debater lá. Então, para relembrar, o que é hipertensão arterial sistêmica, né? Ela é elevação pressórica sustentada igual ou superior a 140/90.
ela pode ser primária ou secundária. A primária ela é multifatorial, né, ou sem causa específica. E a secundária, ela pode ser consequência, a hipertensão vai ser consequência de outra doença. Uma doença renal primária, síndrome de Cushing, tireoidiopatias, né? Ou hiperaldosteronismo primário. O tratamento dela pode ser medicamentoso ou não medicamentoso, sendo não medicamentoso redução do peso, né, principalmente da circunferência abdominal, redução do consumo de sódio, práticas de atividade física, cessação do tabagismo e redução do estresse. O tratamento medicamentoso, ele pode ser à base de diuréticos, de beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensina, agentes de ação central, alfa-bloqueadores, vasodilatadores diretos e inibidores diretos da renina. E os fatores de risco: idade superior a 60 anos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, dislipidemia, síndrome metabólica e histórico familiar. Mapinha mental para ajudar a gravar. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês e até a próxima.